Queridos, eu quero, antes de começar a pregar, eu quero dar para vocês algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração e à nossa casa ali, e aquilo que nós temos vivido, amém? Eu acredito que aquilo que nós temos vivido no findar de 2019, que foi um ano difícil, não foi? Foi um ano terrível, mas 2020 será diferente, igreja, amém, meu querido? Mas Deus está desconstruindo muitas coisas em nós, e uma delas é tirar a religião da nossa vida, amém? Como nós, vamos falar a verdade, como nós somos religiosos, igreja. A gente pensa, não, Deus já desconstruiu, Deus já tirou a religião, e na verdade nós ainda somos religiosos, somos preconceituosos com as pessoas. Eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que nós temos vivido ali como o ministério chama. Primeiro, que eu acredito que aquilo que Deus vai começar a fazer, você vai entender em cima da mensagem que será liberada, desse tempo de Deus para a nossa vida. Igreja, nós estamos vivendo milagres do Senhor de cura, amém? Cura. Então, deixa eu dizer algo para você, olha aqui para mim, isso é muito sério, querido, não limite o poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus na nossa vida, igreja. Nós ficamos esperando o pastor fazer uma fila para ele colocar a mão na minha cabeça e eu ser curado. Há anos eu e o Eric, nós temos ministrado e liberado. Eu acredito que desde que o Ministério Chama nasceu, há 10 anos atrás, nós temos falado da fé do centurião, aonde aquele homem chega até Jesus e fala: Jesus, olha, o meu servo está doente, o Senhor podia curá-lo? E o Senhor fala: me leve até ele. Ele fala: não, mas Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu sou um homem de comando, e se eu dou uma ordem, as pessoas vão lá e cumprem. Eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, uma ordem, o meu servo será curado. E Jesus olha para ele e diz: mas cara, eu nunca vi tamanha fé em Israel, nem em Israel. E Jesus fala: olha, que assim seja, que ele seja curado. A palavra diz que ele foi curado, igreja. A palavra de vitória, a palavra de cura, a palavra de milagre, aquilo que nós liberamos na nossa adoração, já está liberada sobre a sua vida e a minha vida. Então olha o que está acontecendo lá, aconteceu este ano. Eu não tenho o costume de fazer o que o Douglas fez, chamar as crianças aqui à frente e orar por elas para que elas vão à escolinha. Eu pego o microfone, vou pregar, falo: olha, as crianças agora podem ir para a escolinha, elas já vão correndo para a escolinha. Mas teve um dia que eu chamei as crianças lá no altar, falei: gente, hoje nós vamos chamar as crianças aqui e nós vamos orar por elas, e elas irão para a salinha. E nesse momento de oração, igreja, oração simples, como a desse menino, como a dessa criança, dessa menina que orou, nós oramos ali, eu não lembro quem eu pedi para orar, e nós oramos por aquelas crianças. A minha mãe, que está ali na igreja também, foi pegar um menino que estava no altar, e quando ela pegou o menino falou alguma coisa com ela. Ela levou o menino até a classe, falou para a professora, que foi a minha irmã que atendeu, na minha família toda está lá, viu? E pegou essa criança e minha mãe falou para ela: Amanda, ele falou isso. A Amanda olhou para ele, para minha mãe e disse assim: mãe, ele não fala. Amanda, ele falou comigo. Mãe, ele tem espectro autista. Uma criança autista, igreja. E aí o Espírito Santo falou para minha mãe: vai falar para os pais dele que o filho dele foi curado. E minha mãe foi e falou, e a mulher recebeu, né? Não sei se ela recebeu ali na hora e falou: olha, realmente, né, eu recebo, não sei se com dúvida. Passaram 1 mês e meio, 2 meses, os professores da escola especial chamaram os pais e falaram para eles assim: eu não sei o que aconteceu, o seu filho tem um laudo de espectro autista, mas ele está desenvolvendo, o que ele desenvolveu nesses 2 meses de fala, de escrita, de tudo, o seu filho não é autista. Sabe o mais maravilhoso disso tudo, igreja? Eu não coloquei a mão sobre ele. Ninguém leva esse crédito, apenas Jesus Cristo.
Uma criança foi internada, das nossas crianças ali, da família da fé, pegou uma bactéria e foi internada. E ficou uma semana ali com aquela bactéria. E ela tinha um problema que ela comia, passava mal. Não era o problema com a bactéria, mas descobriram que ela, uma criança de 4 anos, ela tinha pedra na vesícula, Douglas. E eu estou para entrar nessa cirurgia para tirar minha pedrinha aí também, né? E nessa época do ano é terrível, né, gente? E a mãe foi, fez os exames, foi lá no médico que opera a criança, falou, tem que tirar. Fez os exames, estava lá. Eu falei para essa mãe, traga a criança terça-feira, nós vamos orar por ela. E eu não orei pelas crianças, a criança foi para lá para a classinha novamente, ela foi para a classinha. E nós oramos pela mãe que estava no culto ali. E a minha irmã orou pela criança que estava lá na salinha. E essa criança tinha que passar para fazer uma bateria de exames novamente para fazer a cirurgia. Igreja, deixa eu dizer um negócio para você. A mãe está lá com o laudo da vesícula com pedra e do laudo da vesícula sem pedra. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Porque é Ele quem está fazendo. E aí entra uma questão que vocês vão ter que entender para esse tempo que nós vamos viver como igreja do Senhor Jesus. Nós fomos para um outro lugar em 2018 e atrás da rua de igreja era ponto de travesti que se prostituíam, atrás da rua da igreja. Um travesti igreja ouvia os nossos louvores e a música começou a atrair esse homem, essa pessoa, a igreja. E ele falou para uma pessoa que estava ali do lado, falou, cara, da onde vem essa música? Parece que é desse prédio, porque ele ficava atrás da rua. Daí o outro que estava com ele lá travestido também, disse, não, aqui é uma academia, aqui não é igreja. Era uma academia antes de ser a nossa igreja. E ela falou, não, eu preciso dessa música, me atrai, eu preciso ir atrás dela. Tem 3 igrejas ali na região, e uma bem perto dessa rua de trás. Ela foi até essa rua, ele foi até essa rua, e parou na porta e falou para os diáconos que estavam lá, eu posso entrar assistir o culto? Só que ele estava com roupa do programa. E os diáconos falaram para ele assim, não, você não pode entrar. Ele deu a volta numa avenida enorme, foi numa outra igreja que estava lá no fundo, e a mesma tentativa, e os obreiros ali foram um pouquinho melhor, falou, olha, você não pode entrar na igreja, mas assista aqui da porta. E ele saiu dali. E ele deu uma volta tremendo, o nosso louvor correndo, e ele deu a volta na frente da nossa igreja e falou, cara, minha música vem daqui. A minha esposa, quem estava na frente, havia um café ali na frente nosso, e ele entrou, e ele falou assim, moça, eu posso entrar assistir o culto? Igreja, ele é negro, enorme assim, estava com uma calça leg branca, travestido, mulher, cabelo comprido, maquiado, silicone, o bustiezinho assim, só aqui tampando a frente, a barriga de fora. E ele falou, posso entrar na igreja? E a minha esposa falou, pode. O testemunho não para aí, queridos. Esse moço entrou, começou a frequentar a nossa igreja. É aí que eu falo que Deus tem que tirar a religião de mim e de você. Teve um dia ele apareceu com uma saia, e num apelo eu fiz, ele veio na escada da igreja lá. Igreja, dava para ver quase que tudo. A irmã foi lá com véu, tampou, e aí começou o burburinho na igreja. Pastor, você tem que falar com ele. Pastor, ele tem que mudar de roupa. Pastor, isso e aquilo. Eu ia orar, e a minha religião dizia assim, você tem que falar com ele, não pode vir assim na igreja. E o Espírito Santo falava assim para mim, não fala nada para ele. Eu fui para Deus e falei, Deus, mas e as famílias que estão reclamando? E falando, e os meus filhos que estão vendo isso? E nós lá, minha esposa como psicóloga, você vai falar a verdade para o seu filho. Esse é o mundo que nós vivemos. E Deus falava assim para mim, perde as famílias, mas não perde ele. Um dia ele nos procurou, ele falou, pastor, eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais.
E esse menino mudou de vida, igreja. Nós, como igreja, alugamos uma casa para ele, pagamos uma dívida que ele tinha lá com a cafetina, e se ele não paga a dívida, ele não pode sair. É um submundo, igreja, se você ouvir as histórias. Hoje ele trabalha lá na igreja conosco, até a gente dar um destino para esse menino. Ele vai lá de roupa de homem, né? Agora nós precisamos tirar o silicone dele, né? Estamos numa campanha aí, porque ele quer tirar. O Douglas conheceu, batizamos esse menino, viu? Ele vai todo de machinho lá, eu abraço ele, eu falo, tá machão hoje, hein? Mas não para por aí o milagre. Esses dias eu perguntei para ele, eu falei, ô fulano, por que diminuiu aqui atrás da igreja, os travestis vêm fazer ponto aqui? Ele falou, pastor, fiquei sabendo de uma, vou contar para você. A cafetina não quer mais que eles venham no fundo da igreja se prostituir. Você sabia disso, Eri? Porque, né, vou perder o meu negócio. É só a obra de Deus para fazer um negócio desse. Nós vamos estabelecer uma nova década, você vai entender em cima da palavra que vai ser liberada. E vai começar a chegar gente muito estranha na igreja, que nós temos que estar preparados para eles. Nós sentamos com eles e falamos, cara, nós nunca fizemos isso, mas você quer ajuda? Nós queremos ajudar. Vamos aprender juntos. E eu creio que está nascendo um ministério na nossa casa, igreja. Está nascendo um ministério. Amém? Um irmão foi visitar a nossa igreja. Deixa eu explicar para você. O Douglas também conheceu esse irmão. Ele é franzino, também negro. E chegou na igreja todo engravatadinho, de terninho. E no primeiro dia, igreja, que ele veio visitar a igreja, esse moço sentava num lugar, levantava, sentava em outro lugar, levantava, sentava em outro lugar, levantava, mas bem vestido, muito bem vestido. No fundo da nossa igreja, que é a entrada, tem uma rua, né, que dá para a entrada para o estacionamento, então o fundo é uma rua e tem um muro no final, fora da igreja, e dá para ver esse muro, dá para ver a entrada. Esse moço no meio da igreja, no meio da palavra que eu estava pregando, ele foi lá no fundo da igreja, mais ou menos a mesma distância daqui, colocou o pé para trás, primeiro dia que eu vi esse cara, colocou o pé para trás assim, encostado no muro, acendeu um cigarro, e eu pregando, e ele me ouvindo pregar lá de fora. A religiosidade dentro de mim falava assim, não, Satanás caprichou hoje. Mandou o Zé Pilintra personificado para a igreja. Olha como nós somos. Esse moço veio um segundo domingo, veio um terceiro domingo, já um senhor. Daí ele me procurou no terceiro domingo e falou, pastor, não liga não. Eu tenho, que não consegue ficar parado no mesmo ambiente, mais do que meia hora, no mesmo lugar, não consegue ficar, hiperativo é nessa linha aí. E ele ficava, eu falei, pastor, por isso que eu levanto, eu pulo, eu vou, eu venho, tal. E novamente, igreja, e ele vinha na igreja, no meio da palavra, ia lá no fundo, acendia o cigarro e ficava ouvindo, fumando. E a igreja que sentava lá no fundo vinha para mim, pastor, você tem que falar para ele parar de fumar. E eu também achava que eu tinha que falar para ele, pô, não é lugar de fumar na igreja, né? Mas cada vez que eu decidia falar com ele, o Espírito Santo falava para mim assim, não fala nada. Eu dizia, e as famílias que estão reclamando, elas que sentem mais para frente. E se elas forem embora, perde as famílias, mas não perde esse cara. Resumo da história, ele foi no nosso acampamento em abril. Fizemos um culto lá, foi uma benção. O Eric, meu irmão, fez um culto da fogueira. Tinha lá um lugar para fazer a fogueira. E nós não fizemos o culto da fogueira nem nada, mas ele falou, Tato, já está lá, já estamos na chácara, está pago. O cara acende o fogo, nós faz um louvor lá e volta a fogueira, né? Falei, mano, manda bala. Foi depois do momento de louvor, de palavra, eles foram lá meia-noite e começaram a adorar o Senhor. Esse homem foi lá, no meio da adoração, sem ninguém falar nada para ele, ele tirou o cigarro do bolso, igreja, foi ali, ó. Testemunho desse homem, eu conversando com ele, ele falou, pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu fumava 2, 3 maços de cigarro por dia. Eu não sinto um pingo de vontade de fumar.
Passado algumas semanas, esse moço também se batizou na igreja. Esse moço há um ano, igreja, esse homem na verdade, estava lutando com uma ferida no calcanhar. Ele já é um senhor que abriu por causa da diabetes, e era uma ferida muito feia, igreja, muito feia. Aquela assim do calcanhar já está para o lado de dentro do pé. E ele lutando contra essa enfermidade. 2 domingos atrás nós liberamos uma palavra na linha que vai ser liberada hoje, que o Senhor começou a dar uma série de palavras em cima disso. Nós oramos por todas as pessoas da igreja, fizemos uma fila e ungimos ela ali, que Deus falava da oliveira, do óleo da unção. E eu orei e nós lavamos os pés dele e nós profetizamos na vida dele: olha, nessa semana você vai ter uma surpresa. Ele falou: pastor, na segunda-feira eu já vi a coisa diferente. No outro domingo, igreja, aquilo que estava para dentro assim já estava preenchido para fora, e só uma casca grossa assim no calcanhar deste homem. Você pode aplaudir, glorificar o Senhor. Não limite o poder de Deus. Mas você entende que nós vamos ter que estar preparado para algumas coisas, igreja? Amém? Então não limite, porque o Senhor vai te curar, o Senhor vai te fazer. Nós temos quebrado padrões naquele lugar. Nós temos, por causa daquilo que Deus liberou, dessas 7 palavras na vida do Eric, nem momento de dízimo e oferta nós ainda estamos fazendo. Mas nós estamos liberando esse todá e falando para a igreja: olha, igreja, não precisa esperar um momento de você sair do seu lugar e vir e ofertar. Olha, está aqui o gasofilácio, saia na adoração, saia na palavra, saia a hora que você desejar e coloque a sua oferta no altar. Então não existe um momento de você ser tocado, ser restaurado. Pode ser na oração de abertura, pode ser na oração final, impetrando a bênção sobre a sua vida. Amém, meu querido? Não limite o momento, não limite a atmosfera do Senhor para Ele operar na sua vida. Igreja, aconteceu algo estranho lá na igreja também o ano passado. O momento da oferta e dos dízimos, no final do culto que a gente faz, culto de terça-feira, nós fazendo a oferta no meio da igreja. Falei: ué, o culto já acabou, o que o demônio vai se manifestar agora na igreja? Aí nós fomos lá, expulsar o demônio. Eu não entendi nada. Eu falei: mas no momento da oferta e do dízimo, deve ser o tranca-rua, no mínimo. E nós fomos orar por ele. Deus vai quebrar alguns padrões na nossa vida, para tirar a religião de mim e de você. Amém? Vamos dar uma introdução à palavra. Eu só quis ativar a sua fé para aquilo que Deus vai fazer e vai deixar nesta casa. Meu querido, em novembro, o final de outubro, novembro, Deus falava de sementes ao meu coração. Deus falava de frutos, que é necessário darmos frutos ao Senhor. Eu não imaginava, mas ali começou Deus me entregando coisas, sempre no mês de novembro, no mês de dezembro, Deus começa, eu sinto algo diferente no ar. Eu não sei o que acontece comigo, as minhas entranhas tremem durante o culto, parece que Deus gerando alguma coisa dentro de mim. E eu fico totalmente estranho nesses dias. A minha esposa fala, já acostumou com esse mês de dezembro sendo assim. Mas é o Senhor alinhando a minha vida para a igreja, para liberar aquilo que o Senhor vai estar estabelecendo e fazendo no próximo ano. E o Senhor falava de sementes, o Senhor falava de frutos, o Senhor falava de chuva, uma chuva abundante que viria. E o Senhor me fazia lembrar, igreja, no ano de 2016, porque nós temos que ser tudo doido por causa de Jesus, amém? No ano de 2016, na igreja que o Douglas visitou pela primeira vez, eu no momento da adoração, eu tive uma visão. E o Senhor me mostrava um lugar que se parecia com um lagar, e ali era colocado uvas, e o Senhor falava para mim: entra nesse lugar e começa a pisar as uvas. E eu começava lá no meio da adoração, igreja, olho fechado, e eu e o Senhor ali pega a gente, e a gente fica. Aí eu comecei ali a pisar as uvas naquele lugar, e eu parava, eu falava: não, sabe a coisa da flecha? Tira as flechas, você tira só 3. O Espírito Santo vinha assim: pisa as uvas. Eu falava: mas Senhor, que bobagem, pisa as uvas. Eu voltava a pisar as uvas. Eu parava, o Espírito Santo vinha para mim: agora eu vou pôr azeitona. Azeitona se faz amassando também com os pés, as mãos, moinhos. Eu vou colocar as azeitonas.
mãos, faz o azeite, e eu lá, pisando as azeitonas naquele lagar, com os olhos fechados, e o Espírito Santo ministrava o meu coração: esta casa irá produzir o vinho novo e o azeite fresco. E esta casa vai atrair muitas pessoas com botijas vazias, ovelhas, pastores, ministros, que vão vir com botijas vazias para serem cheias neste lugar. Amém, meu querido? Tudo na questão do profético. Depois aparece o Douglas logo em seguida, em 2017, ativando algumas coisas na casa, ativando algumas coisas na minha vida. Igreja, nesse final de ano, teve algo bem estranho também que aconteceu na minha vida. Agora, alguns cultos atrás, eu estava lá adorando ao Senhor, e o Senhor, de repente, sabe, filme 3D assim, voou nas minhas mãos 2 foices, Douglas, grudava assim, parecia desenho animado. E o Senhor, e antes eu via bolas de fogo caindo na igreja, na adoração ali, nós adorando ao Senhor, e de repente veio essas foices. E o Senhor falava assim: está preparado o campo. Ore pelos ceifeiros, já está preparado. E o Senhor falava para mim: desce a foice. Eu ficava lá adorando ao Senhor e fazendo assim. A turma estava falando: o pastor está doido, está chapado. Eu estava chapado esse dia. Você vai entender em cima da palavra que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. Esses dias eu recebi de um profeta, de um apóstolo, igreja da Argentina, nem sei como chegou até mim, uma visão que ele tem para 2020, ele fala da questão do calendário judaico, seu 5.780, que é o ano que começou em setembro no calendário judaico, que daí entra em 2020, e ele fala sobre essa década de 2020, ele traz a década de 2010, que foi uma ativação profética na igreja do Senhor Jesus, e nós temos que concordar com isso, amém? Mas eu já tinha tido a visão da foice, a visão dos campos, e Deus falando: olha, envia os ceifeiros. Eu fui procurar foice na Bíblia, igreja, eu achei Apocalipse 14, eu estou desenvolvendo algo em cima desse texto, que ali tem 2 anjos, um que cuidava do fogo, e o que eu via? Bolas de fogo caindo, e o outro que estava numa nuvem segurando uma foice. Depois você lê Apocalipse 14, eu falei: cara, o fogo e a foice que eu vi, está lá. E o anjo do fogo diz para o anjo da foice: desce, porque a colheita está preparada. Então nós estamos falando de colheita, amém, igreja? Amém? E esse homem, quando eu comecei a ler, aí eu não sigo ele, eu não sei da história dele, mas algo começou a ser gerado dentro de mim. E ele escrevia lá: 2020 é o ano do ministério evangelista. O profético preparou uma década inteira para que a colheita acontecesse na década de 2020, igreja, amém? Então eu quero liberar algo sobre vocês. Chegou o dia dos seus, chegou o dia daquela pessoa que você ora e quer ver aí do seu lado, chegou o dia daquele seu vizinho vir à igreja. Então essa é a unção que está liberada sobre nós. Vocês são ceifeiros, igreja. Traga mais um. Douglas, não para nisso aqui. Isso aqui vai ficar pequeno. Porque Deus precisa dessa igreja profética e evangelística. Quantos estão entendendo isso? É uma grande colheita. É uma grande colheita. Diga comigo: é uma grande colheita. O Espírito Santo está aqui, igreja. O pastor que pregou antes de mim aqui, ele leu o meu texto, e quando ele leu, o Espírito Santo veio muito forte. Ele leu Abacuque 3, 17 a 19, que eu quero ler com você. Aí você vê as coisas se alinhando na casa. Abacuque 3, 17 a 19, diz assim para nós: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Porque, igreja, nós entendemos aquilo que vocês estão vivendo como primícias nessa noite.
Nós temos que ter o nosso testemunho e responsabilidade com o propósito do Senhor nessa terra, amém, meu querido? Abacuque fala de 3 árvores aqui, 3 árvores, igreja, que simbolizam Israel: a figueira, a videira e a oliveira. E elas têm os seus porquês. Toda vez que você lê na palavra de Deus, Deus falando sobre a figueira, Deus falando sobre a oliveira, Deus falando sobre a videira, ela está se referindo à nação de Israel. E essas 3 frutas, igrejas, elas trazem algumas coisas sobre a nação, são privilégios da nação, de uma nação abençoada pelo Senhor, de uma nação que carrega a verdade da religião verdadeira, e é o privilégio de uma nação de ter o espiritual do Senhor sobre a vida deles, amém, meu querido? Amém? Então, o Senhor, Ele está falando de semente, Ele está falando de chuva, Ele está falando de frutos, mas Abacuque está dizendo para nós: nós não estamos atrás dos frutos, nós estamos atrás do Senhor. Nós nos exultaremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está comigo? Amém. E o Senhor, quando o Douglas me convidou, ele já falava: Alexandre, é o figo. Eu quero trazer algumas coisas que eu descobri, e você vai falar: pastor, tudo isso você descobriu dessa fruta. É um tempo de colheita, igreja, e de um campo que nós não plantamos, Douglas. Sabe Ruth e Boaz? O campo não era dela, ela chegou ali necessitada. Boaz só deixou que ela entrasse e ainda falou: deixa algumas espigas cair no meio do caminho para ela ir colhendo. Nós estamos entrando nessa lavoura de Deus, outros plantaram, nós só vamos colher. Eu conversava com um pastor e ele chorava porque as ovelhas iam embora, a igreja não sei o quê, aquela lamúria. Eu falei: pastor, eu conversando com ele, eu falei: pastor, fique em paz, porque tem aquele que planta, tem aquele que rega e tem aquele que colhe. Na mesa ali eu falei para ele: eu acho que o senhor está orando errado apenas. Fala que o senhor quer ser uma igreja que colhe. Mas aquilo entrou no meu coração. Eu comecei a orar, falei: não, Senhor, eu quero ser uma igreja que colhe. Essa de plantar, não ver o fruto, não dá muito gosto, né? Mas tem essas igrejas que plantam algumas vidas. Muitas vidas que vêm para nós não fomos nós que plantamos, mas muitas que nós plantamos estão em outros lugares, e aí é o reino de Deus em movimento. Amém, meu querido? Amém. Então nós vamos entrar nessa colheita. Jeremias 24, se você ler lá, você vai ver a visão de Jeremias dos cestos de figos, e Deus falando para Jeremias: o que você vê, Jeremias? Ele vê: eu vejo 2 cestos, um de figos bons e outros de figos que não são tão bons assim. Um a gente olha, dá vontade até de comê-los. Ou seja, o Senhor está separando um povo, amém, e ele estava falando da nação de Israel: eu estou separando aqueles que são meus para uma grande obra que vai começar nessa década. Os ceifeiros, amém, meu querido? Eu quero crer que esta casa está com um cesto bem grandão, e você dentro desse fruto, sendo esse ceifeiro, sendo esse figo bom, amém, meu querido? Que vai trabalhar para o Senhor, entendendo o propósito para o qual você foi chamado. Sabe o que eu descobri, Douglas? Sabe o que eu descobri, igreja? O Senhor Jesus, Ele gosta de figo. Ele olhou aquela figueira bonita, cheia de folhas, e ele vai até aquela figueira procurando o quê? Frutos, figos. E quando ele chega lá e ele não acha o fruto, o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira. Morra a figueira. Aquela figueira seca. Mas seca por quê? Porque ela parecia ter frutos, igreja. E aí entra no testemunho da nossa vida, porque não adianta parecer, nós temos que ser, meu querido. Não adianta querer manifestar aqui é fácil, sem estar estabelecido na sua casa. Quando você vem para a igreja e quer manifestar o que não está estabelecido, você cai, você morre. É por isso que muitos pastores, igreja, estão caindo,
não estão suportando, porque Deus não vai mais aceitar qualquer coisa. Então nós temos que estabelecer na nossa casa para manifestar no altar, porque se não estiver estabelecido, Deus tem falado muito isso comigo e com a minha esposa, tem que estar estabelecido para manifestar, porque manifestar a igreja é fácil, não é difícil. Queridos, olha aqui para mim e entenda isso. A minha mãe foi curada de câncer em 1997, foi ali que Jesus entrou na nossa casa e todo mundo se converteu. Eu sou de berço metodista, com uma fé bem fraquinha, jovenzinho, fiz faculdade, saí dos caminhos do Senhor, não fiz nada assim, igreja que, o pastor Alexandre foi drogado, foi satanista, fui jovem como qualquer outro, mas não estava ali nos caminhos do Senhor. Em 1997, a minha mãe é curada de câncer. Eu me converto, a minha irmã, meu pai, que não era nada, a minha mãe, a gente entra nesse negócio. E foi numa campanha que um pastor fez na igreja, que nós começamos a frequentar, que meus pais estavam indo. Não, eu não estava indo. E esse pastor fez uma campanha que ele tinha o dom da cura, e ele tinha o dom da cura. Deus chamou para derramar o dom da cura. E esse homem orou pela minha mãe, tem todo um testemunho por trás que eu não vou me prolongar aqui. Eu sei que ela foi curada de câncer, mas passaram alguns meses, a pastora estava tentando esconder, porque esse homem não era pastor da nossa igreja, ele era pastor de uma outra igreja. E até a moça que ajudava na nossa casa, que era secretária lá de casa, né, ajudava a minha mãe na época, ela se converteu, e ia na igreja desse pastor que era no bairro dela. A igreja desse homem acabou em um final de semana. Descobriu-se que ele estava adulterando, né, dentro da sua igreja, com 2 diaconisas da igreja, Douglas, não era com uma. Passado 2 meses, aí eu pergunto para você, já fazia anos que ele estava assim. Aí eu pergunto para você, mas espera aí, ele orou, e foi usado por Deus, e a minha mãe foi curada, mas não estava estabelecido na casa. Ele estava manifestando algo que ele tinha, era dom. Deus não tira o dom de você e de mim. Pela misericórdia, até pela vida da minha mãe, pela sua vida, Ele ainda nos usa, igreja, mesmo em pecado. Aliás, nós somos pecadores. A palavra fala que se eu falo que eu não tenho pecado, eu já me faço mentiroso, então eu já me faço pecador. Amém? Então nós somos pecadores, aqui nós estamos pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor na nossa vida. Então nós sabemos que quem curou a minha mãe não foi aquele homem, foi Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E eu vejo Deus com muito amor com aquele pastor, dando todo o tempo que ele precisava de se converter, de voltar, de renunciar ao pecado. Mas chega uma hora, igreja, que o pecado chega nas narinas de Deus, e Ele fala assim, olha, não dá mais, não dá para suportar mais. Por isso nós temos que estabelecer na nossa casa. Quantos estão entendendo isso? E era assim aquela figueira, ela parecia boa, ela tinha folhas, igreja, mas não tinha fruto. E a árvore se conhece pelos frutos. Qual é o seu testemunho dentro do propósito de Deus? É a sua primícia desse ano. Eu quero entregar para você aquilo que Deus colocou no meu coração sobre testemunho de vida. Jesus gosta de figo, amém? Tem uma outra figueira que ele vai procurar um figo, e ele está passando, a multidão está ali, né, correndo, e um homenzinho chamado Zaqueu ouve que Jesus está passando, e a palavra diz que ele sobe em uma árvore. Qual era o nome da árvore? Você vai falar o sicômoro, mas algumas traduções trazem o sicômoro, mas ele sobe em uma figueira brava, a igreja, e Jesus está passando, e Zaqueu está lá, e Jesus, como gosta de figo, né, ele olha para aquela árvore e fala, cara, eu estou vendo um fruto naquela árvore, tem uma figueira aqui colocada, igreja, viu? Jesus está passando, amém? E Jesus olha e vê o fruto e fala, é esse mesmo que eu quero hoje. Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu jante com você na sua casa hoje.
O que é que Deus está fazendo, igreja? Zaqueu desce depressa, a palavra diz que ele é um homem de baixa estatura. Deus tem um quê pelos baixinhos, igreja, viu? Davi, Zaqueu, Gideão, né? Os altinhos que me perdoem aí, mas ele tem um quê pelos baixinhos, viu? Ele subiu, correu, Jesus olhou para ele e falou: é você mesmo que eu quero. Ele desceu e Jesus entra na casa dele. Quando Jesus entra na casa dele, igreja, Jesus está fazendo o quê? Está devolvendo a identidade roubada daquele homem que era publicano, olhado pelos seus compatriotas ali de Israel. O que era o publicano? Ele tinha um direito de cobrar impostos dos seus. Só que ele também era de Israel, também era judeu. Então ele fala: como que alguém consegue enriquecer cobrando impostos dos seus compatriotas? Então ele era excluído deles. Esse era Zaqueu. E ele ainda roubava, aceitava suborno, era corrupto. Porque quando Jesus entra na casa dele, o que acontece no coração dele? Ele falou: Jesus, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei 4 vezes mais. Matematicamente impossível de fazer isso, igreja, amém? Na matemática do homem. Eu vi um testemunho bem bacana de uma mulher que ela era cigana, e ela lia a mão das pessoas, e ela por muitos anos fez isso e ganhava dinheiro com isso. E quando essa mulher se converteu, igreja, ela se converteu como Zaqueu. Ela disse: eu vou devolver ao Senhor 4 vezes mais. E ela se tornou uma missionária, e começou a pregar a palavra nas praças, nas ruas, nas praias, que era onde ela morava. E ela fazia tudo de graça, igreja, você entende isso? Então espiritualmente, nós temos uma conta a pagar, igreja, que matematicamente no mundo, nós não podemos pagar. Mas o único trabalho que não é em vão, diz a palavra de Deus para mim e para você, é aquilo que nós fazemos para o Senhor. E a palavra diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para Ele, façamos para o Senhor. Você sabe o significado do nome Zaqueu? O nome Zaqueu significa puro, inocente e justo. Puro, inocente e justo. Zaqueu era impuro, não era inocente daquilo que ele estava fazendo, e era injusto com as pessoas. Sabe o que Deus estava fazendo com Zaqueu? Quando ele entra na casa de Zaqueu, ele estava estabelecendo o cristianismo na vida de Zaqueu. Ele estava falando: Zaqueu, agora eu entrei na sua casa, agora entrou salvação na sua casa. Agora eu estou devolvendo a minha identidade a você, a identidade para a qual eu criei você para ser. E ali esse homem começa a caminhar. Meu querido, existe um propósito macro de Deus. Quando eu orava por essa noite, o Senhor colocava algo no meu coração: aprove o Senhor salvar o homem através da loucura da pregação do Evangelho. Isso que nós estamos fazendo, isso é loucura. E através dessa loucura, o apóstolo Paulo fala para mim que através dessa loucura é que eu vou salvar o homem, através da loucura da pregação do Evangelho. Quantos estão entendendo isso, meu querido? Então, que seja o propósito macro, que eu entendo de Deus, o maior milagre bíblico é o milagre da salvação. É nós entendemos que no 3º dia Ele ressuscitou, igreja, e tudo que Ele passou e fez foi para nos salvar, para nos devolver aos braços do Pai. E Ele deixou a igreja vai pregar a loucura que é o meu Evangelho, e as pessoas serão salvas. Mas dentro do macro existe o meu micro, existe o seu micro, existe o seu propósito, existe o meu propósito. E qual é o seu propósito? Você sabe? Nós estamos falando de testemunho e de responsabilidade. Para estar ligado ao propósito. Você sabe qual é o seu propósito, igreja? Deus quer devolver essa identidade a você. E o Douglas falou algo bem interessante: todos os filhos da casa estão pregando, e é legal porque eu consigo ver quem é o profeta, quem é o mestre, o que tem o coração pastoral. Isso é muito legal, essa é a identidade que o Senhor quer te entregar. É o ano do evangelista. O evangelista, eu creio que somos todos nós, igrejas, os ceifeiros do reino, do campo que o Senhor coloca à nossa frente.
Mas qual é a sua identidade? E tem outra coisa que eu quero dizer para você. Se você faz aquela oração que eu chamo de medíocre, Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade, e você não sabe qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida, está faltando intimidade da sua vida para com o seu Deus. Então não adianta você vir aqui na igreja e orar, Senhor, Senhor, o seu coração até que é sincero, eu quero estar no centro da sua vontade. Para com essa oração. Qual é o seu propósito? Igreja, você tem que saber qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Tem que saber. Se você não sabe, eu quero dar uma informação para você. Sabe o que está faltando na sua vida? Jejum, oração e palavra, intimidade com o Pai, presença do Espírito Santo. Porque isso Ele vai entregar para você e confirmar no coração do seu pastor. Você consegue entender isso? Deus gosta de figo. A palavra está dizendo ali que ele sobe em uma figueira amarga. E eu queria saber, eu falo, Senhor, por que uma figueira amarga? O que você pensa quando você ouve eu falando figueira brava? O que você pensa dessa figueira? O que é? Eu pensava que era uma figueira que não dava fruto, que não tinha fruto. Mas a figueira brava é uma figueira que ela tem fruto, igreja, só que o fruto dela é amargo, é ruim. Você já colocou uma fruta marrenta na boca, igreja? Já, aquela que amarra tudo você, esse é o fruto da figueira brava. Mas eu descobri também, pesquisando, que aquelas pessoas que cultivam esse fruto da figueira brava, eles têm uma maneira de tornar esse figo mais doce do que o da figueira que é boa. Ainda na árvore eles fazem um furo no fruto, e deixa que a chuva venha, que o orvalho venha, e sabe aquele leite que tem na fruta e nas coisas? Esse leite que deixa esse fruto amargo, ele vai escorrendo, ele vai saindo. E quando chega a época de colher, igreja, esse fruto é melhor do que o fruto da figueira boa, ou seja, tem jeito para isso. Quando eu lia sobre isso, igreja, o Senhor falava para mim, lembra da lança do soldado, que perfurou Jesus? Foi para tirar todo o amargor, todo o azedume da igreja. A igreja tem que ser um lugar de acolher as pessoas, de hospitalidade. Olha o projeto que Deus está colocando no coração de vocês, de ter lugares para receberem pessoas aqui. Mas não importa só ter os lugares, igreja, se o nosso coração não ser receptivo, se nós não abraçarmos, se nós não acolhermos, se nós não sermos hospitaleiros. Quantos estão entendendo isso? Tudo o que Ele passou por mim e por você. Tem uma outra figueira que eu quero trazer para você aqui. Lembra da parábola lá em Lucas 13 da figueira na vinha? Essa palavra por muitos anos falou muito comigo. Porque o dono da vinha, que é uma plantação de uva, planta uma figueira naquele lugar. E o dono da vinha, igreja, que gosta de figo, ele desce na vinha e ele vai no pé de figo e ele fala, cara, não tem figo, mais um ano eu venho nesse lugar e não tem fruto, corta. O camarada lá que cuida, eu gosto de chamar de jardineiro ou agricultor, mas Jesus é chamado de jardineiro, ele vai lá, ele fala para o dono da vinha, fala assim, olha, não, por favor, me dá mais um ano, eu vou adubar, eu vou cuidar, e volta daqui um ano, e daqui um ano, se ela não der fruto, nós cortamos. Igreja, eu quero dizer para você que você não tem mais um ano, porque o machado, Douglas falou, já está na mão, já está na mão. Então essa época de um ano já passou, é época agora de darmos frutos, e muitos frutos ao Senhor. Quando estão entendendo isso? Eu por muito tempo meditei sobre essa palavra, procurei vários pastores pregando sobre ela, e comecei a meditar nela, porque ela estava falando no momento da minha vida.
E era um momento que eu me sentia dessa forma. Sabe quando você é plantado num lugar e você é uma figueira, mas você olha toda a sua volta e você só vê plantação de uva, uva aqui, uva ali, uva ali, uva ali, uva ali, uva ali, uva lá. Assim era eu em Sorocaba. Eu não sou pastor porque eu quis ser pastor, igreja. Eu sou pastor por vocação. Eu sou pastor porque o Senhor me chamou. Eu até confesso para você que a minha vontade, ela está lá no Rio Quente agora, ó. Mas eu entendi no Espírito que era para eu estar aqui. Eu olhei para minha esposa, e minha esposa já falou, antes das férias, ela já falou, olha, sem café, sem igreja, sem ovelha, já deu a cartilha, né? A Karine é assim também, não? Ela falou, é férias, minha e sua. Eu tive que ir para ela falar, amor, é o seguinte, ora aí porque está acontecendo isso, eu entendo que é de Deus. Ela falou, você entende que é de Deus, amor? Vai, aceita o convite, vai estar com eles lá. Daí lá atrás ela falou, não garanto que eu vá, mas libero você para ir. Eu me sentia assim lá em Sorocaba. E por que eu tinha que vir? Porque Deus colocou essa palavra para liberar sobre vocês. Igreja, eu olhava as igrejas de Sorocaba, nossa igreja era pequenininha, e Deus falava algumas coisas grandes ao meu coração, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes, não é Deus de coisas pequenas, sempre vai ser grande, o propósito vai ser sempre maior do que mim e de você, Ele só está querendo nos colocar em algo maior do que nós mesmos, então entenda isso. E Deus falava para mim, olha, faz um café de pastores. Eu dizia, Deus, mas quem somos nós para fazer um café de pastores? Olha a igreja A, a igreja B, olha o pastor fulano de tal, olha o pastor ciclano. Isso é assim, sentir uma figueira no meio da vinha. Você já sentiu menor do que aquilo que você é para fazer algo que Deus colocou nas suas mãos, igreja? Mas deixa eu dizer algo para você, por isso que eu falo, não limite o poder de Deus. O dia que o Douglas ministrou na minha vida, que Deus, a primeira vez, igreja, que Deus falou de um café de pastores, que eu falei de café de pastores com o Eric, meu irmão, foi em 2017, quando nós fomos num acampamento, quando eu me tornei pastor, que eu não queria ser pastor, igreja. Se você tem chamado, deixa eu dizer algo para você, não adianta você ficar brigando com Deus, não adianta você ficar no quebra de braço com o Senhor, porque você vai perder. E eu dizia, Deus, eu não vou ser pastor, eu não vou ser pastor, eu não quero, eu quero ser membro da igreja, eu só quero você, eu não quero mais nada, eu não quero ministério, eu não quero igreja, eu não queria mesmo igreja, eu só queria Jesus. Mas quando você quer Jesus e começa a se aprofundar nele, Ele vai revelando o propósito dele para a sua vida, ou por que você nasceu. Em abril, no nosso acampamento de 2017, o Senhor falava para mim, chegou o tempo de você começar um café de pastores, porque 8 anos antes de começar o ministério, quando eu falei, tá bom Deus, eu entendi, eu perder essa briga, eu me rendo, eu vou ser pastor. Quando eu me tornei pastor e começamos a igreja, aí as profecias da onde eu ia, eles falavam assim para mim, você sabe que Deus está te levantando para cuidar de pastores. Igreja, mas aquilo vinha no meu coração, eu guardei as 7 chaves no meu coração. Eu dizia para Deus assim, falou, Deus, eu não queria ser nem pastor de ovelhas, o Senhor quer que eu seja pastor de pastores, eu não quero pastorear essa raça não. Eu guardei, não falei nem para minha esposa, e isso foi sendo recorrente na minha vida, aonde eu ia, as pessoas profetizando. Hoje a nossa casa é uma casa apostólica, hoje a nossa casa está chegando um monte de pastores doentes, o Douglas tem conhecido, eu tenho no banco da minha igreja pelo menos uns 5 grupos de louvor, de líderes de igrejas que estão lá, eles estão com as botijas vazias, indo buscar azeite fresco e vinho novo. Guilherme é um deles, dá um tchauzinho aí, filho de pastores, menino de Deus, eu não sei o que está acontecendo lá, Douglas, estou com 5 filhos de pastores lá.
cuidando desses meninos, ou seja, se cumprindo a profecia. Mas até o Douglas chegar na minha vida, Deus falou comigo em abril, chegou o tempo. Eu fui no café de pastores em Itu, convidado pelo pastor Paulo, conheci o Douglas que pregou nessa noite. Ele pregou a igreja, eu lembro até a pregação dele da rocha, que saía água, né? De Refidim, ali é lugar de descanso, a outra é lugar de confusão, eu lembro até da palavra. E ele fez o apelo, eu fui o primeiro que ajoelhei, eu fui o primeiro que ele orou, e ele vinha no meu coração, batia em mim, e ele falava assim: a sua cidade precisa do que Deus está gerando no seu coração. Seja pioneiro na sua cidade, a sua cidade precisa do que Deus está gerando no seu coração. E eu orei ali e eu falei: Senhor, tudo bem, se for o momento, eu quero pedir algo para você. Eu entendo que todos esses anos o Senhor falou comigo, eu já sou pastor da igreja, mas eu quero saber se é o momento. O Douglas orando na minha orelha e eu brigando com Deus aqui. Nós somos assim, você é assim também. Deus entregando, eu falando: Deus, então tá bom, se for agora, se é o momento, eu entendo o que é. Eu só quero saber se é o momento da gente começar lá em Sorocaba um café de pastores. E se for, eu quero um novo orar em línguas agora. E aí nasceu o xerebará que eles brincam lá na igreja. As crianças me imitam lá, Douglas. Fizeram até uma musiquinha do xerebará, né? Xerebará. E eu falei, daí rolei no chão, falei: tá bom, precisava de tudo isso, é só ouvir e obedecer, mas a gente é teimoso. Mas como se não bastasse, igreja, sabe, a figueira na vinha, como se não bastasse, naquele dia, uma mulher veio orar por mim. Douglas já tinha ministrado, eu já tinha aceitado. Ela apontou o dedo no meu nariz, que profeta é assim, né? Olha, não dê ovelha para profeta cuidar, que a ovelha vai embora. Profeta não tem paciência. Enfiou o dedo no meu nariz e falou assim: é o seguinte, aquilo que você chama de humildade, esse negócio de ser uma figueira plantada em um monte de vinha, de uva boa, você vê os cachos, uma figueira que nem o fruto tem ainda. Eu dizia: Deus, mas olha ali, olha aquela figueira, né? Olha aquelas uvas, não, eu sou a figueirinha aqui feia, sem fruto. A mulher olhou assim para mim, ela falou assim: o que você chama de humildade, sobe às narinas do Senhor como incredulidade. Você crê ou você não crê naquilo que o Senhor tem para a sua vida? E se você não começar a crer, ela falou mais, ela falou: vai passar, porque o que você carrega, ele precisa fluindo na sua cidade. Isso é ser uma figueira na vinha. Querido, o que Deus está falando ao teu coração? Responsabilidade e propósito. Quantos têm esse sentimento de improváveis? Eu sou um improvável, igreja. Você é um improvável. Sabe, e Deus só está esperando você. Eu lancei uma palavra na igreja, depois eu resolvi crer. Pode falar o que você quiser para mim. Você vai andar sobre o mar, Alexandre. Eu falo: eu creio. Vou me afogar lá se eu não andar, mas eu creio agora. Eu liberei uma palavra sobre a igreja. Eu decidi crer nas promessas do Senhor para a minha vida. Figueirinha de Jesus, decida crer nessa noite. O tema dessa mensagem é uma nova safra de fruto. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Zacarias 3:10, para a gente caminhar para o final. Zacarias 3:10, ele está profetizando algo aqui, que cada um chamará o seu próximo para debaixo da sua videira, para debaixo da sua figueira. Igreja, eu também fui estudar sobre isso. Era costume daquele povo, igreja, plantar essas frutas no quintal da sua casa, nos seus terrenos. O Subirá, assistiu uma série deles lá em Israel, que ele conta que o motorista da van deles, isso nos dias de hoje, agora, o motorista da van que levou ele lá fazendo os passeios em Israel, levou eles na casa dele, entrou no quintal, na casa, e mostrou uma plantação de azeitonas, e trouxe azeitonas para eles comerem. Então olha a importância desses frutos. Eu já preguei sobre os 3 lá na igreja, eu só estou falando do figo para você.
Olha a importância desses frutos para aquela nação. Ele estava dizendo assim: cada homem chama o seu para debaixo da figueira. O que isso significa? A figueira é uma árvore grande, igreja, de uns 15 metros de altura. Uma folha bonita, uma folha grande, dá uma sombra gostosa. Aquele povo tinha o costume de ir meditar na palavra de Deus à sombra dessas árvores. Entre elas a figueira, que é a prova disso, Natanael. E aí é a década do evangelista, porque quando você vê Jesus chamando os seus discípulos, ele vai lá, chama Pedro e André, depois ele chama Tiago e João, depois Felipe, e cada um vai chamando o outro e levando até Jesus. Quando levam Pedro e Simão, quando André leva Pedro até Simão, até Jesus, Jesus já olha para ele: olha, você é Simão, eu sei quem você é. No decorrer da história, Felipe vai lá para Natanael, e onde Natanael está? Embaixo de uma figueira na sombra. E Felipe vai lá e fala assim: olha, Natanael, é o seguinte, nós achamos o Messias, nós achamos o Rabi. Ele disse: eu não acredito, venha e veja aquilo que nós achamos. E ele vem e vê, e quando ele chega para Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: ali vai um homem, ali vem um homem, o qual não há dolo. Ele tinha responsabilidade com o propósito de Deus, ele tinha um propósito para a vida dele, e quando Jesus fala isso para ele, ele diz para Jesus: Jesus, Rabi, se ajoelha, e como que o senhor me conhece? Daí Jesus fala para ele: eu vi você embaixo da figueira. E aí ele se dobra e fala: ai mestre, o Senhor é Jesus. E Jesus fala para ele: só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você acha que isso é tudo? Você lembra do tempo que a gente pegava o carro e ia em outra cidade, porque tinha uma missionária que orava, revelava? Lembra desse tempo? Tem gente aqui sentado dizendo assim: Senhor, e as suas promessas para a minha vida, porque não se cumpre? E ele está dizendo: porque não foi eu que falei. Porque aquilo que sai da minha boca se cumpre. Você está fazendo igual a Natanael: e Jesus, só por causa disso. Essas profecias, igrejas de portas abertas, acabou. Buscar Jesus igual um cartomante para saber: Senhor, é o Joãozinho ou o Pedrinho? Primeiro, se tem dois já está errado, irmã. Né? Mas Jesus vai além. Jesus vai além. Jesus revela a palavra que Natanael estava meditando naquele momento. É uma nova safra, igreja, de cristãos que Deus está levantando, que não vão se contentar com qualquer coisa. Jesus fala para Natanael: Natanael, é o seguinte, você verá os anjos do Senhor subindo sobre o Filho do Homem, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você estava lendo sobre Jacó, Natanael, aquele lugar que havia uma escada, os anjos subindo e descendo naquele lugar, lembra disso? Nós não vamos nos contentar com pouco, meu querido, nós veremos muito mais. Você crê? Nós veremos muito mais, nós veremos muito mais. Se coloque de pé comigo.